Crítica Rasa. Bem-vindo a mais um vídeo do Crítica Rasa, o seu canal de análises. Se você ainda não conhece o canal, meu nome é Matheus. E se você já conhece, confere o sininho, vê se está inscrito e já mete um like aí. O filme de hoje é 1917, dirigido por Sam Mendes, diretor britânico que tem uma carreira com obras muito conhecidas como Beleza Americana, Skyfall e Spectre, da saga 007 do Daniel Craig, Estrada para a Perdição e Soldado Anônimo. Seus filmes todos têm um ar sério, sombrio, e não é diferente em 1917, que inclusive ganhou enorme popularidade por ser um filme feito quase que completamente em plano sequência. Ou seja, foi feito em uma tomada só, ou pelo menos de uma maneira a dar a impressão de não ter cortes. Fato este que aumenta bastante a tensão. Nossos protagonistas, Scofield e Blake, dormiam tranquilamente sob uma árvore quando são acordados por um superior que diz a Blake que ele deveria escolher alguém para acompanhá-lo e que deveria se apresentar na sala do comando para receber as ordens. Naturalmente, ele escolhe seu amigo Scofield, que dormia ao seu lado. Em menos de 5 minutos, numa simples caminhada que sai do campo e chega à sala de comando, somos absorvidos pela mudança grotesca que o cenário ao redor dos protagonistas sofre. Rapidamente, o campo se transmuta em trincheira, a grama em lama e a calma em agitação. O diretor está nos colocando a par do que está por vir. Eles chegam na sala e recebem as seguintes informações. Suas ordens são chegar ao 2º Batalhão em Crossy Wood, a 1,6 km a sudeste da cidade de Eku. Entreguem isto ao Coronel Mackenzie. É uma ordem direta para cancelar o ataque de amanhã de manhã. Caso contrário, será um massacre. Perderemos 2 batalhões, 1.600 homens. Seu irmão, Blake, está entre eles. Acham que podem chegar lá a tempo? Desesperados, então eles saem em direção ao batalhão do Coronel Mackenzie. Teriam de chegar à trincheira inimiga e atravessá-la antes de qualquer coisa. E novamente o filme nos carrega para áreas mais profundas e escuras, onde nem sempre os filmes nos levam. O filme nos dá uma visão diferente da guerra, enquanto eles atravessam a zona neutra, que fica entre as trincheiras. Lá há apenas morte, isolamento e dor. Ser carregado por entre os arames farpados e corpos putrefatos, com poucos diálogos, nos força a encarar cada detalhe em cena. E, aos mais fortes de estômago, a pausa serve para reflexão. O que aqueles jovens tão moços estão fazendo ali? O que foi a Primeira Guerra Mundial? Que loucura estava acontecendo com o mundo? Será que nós realmente somos capazes de entender o que ocorreu naquele período, que às vezes passa como uma nota de rodapé nas aulas de histórias do ensino médio, já que, convenhamos, a segunda foi muito mais polêmica? E se somos capazes de entendê-la, fomos capazes de superar e deixar no passado o que as motivou, ou estamos paulatinamente nos aproximando de outra guerra como aquela? Alerta de spoiler. Eis que os jovens chegam à trincheira alemã e, depois de atravessá-la, rumam em direção ao Eku. O filme avança em meio a armadilhas e cenas primorosas que mostram quão desesperados estavam os ingleses frente aos alemães. Scofield fala sobre gostar de estar ali, de querer ficar longe de casa. Eles atravessam a trincheira e chegam a uma casa destruída por dentro, onde não há nada, senão uma jarra de leite recém-tirado no celeiro, com o qual Scofield enche seu cantil. A casa havia sido abandonada há poucas horas. Uma batalha aérea é notada por eles e toma a cena. Um caça alemão é abatido e despenca do céu na direção de Blake e Scofield, que por pouco não são acertados pelos destroços em chamas. Num lapso de compaixão, eles retiram o piloto moribundo do ferro e chamas, que antes era um avião, e tentam salvá-lo. Agora, temos a primeira cena que acho que vale a pena uma análise mais profunda. Blake partira para essa missão com um espírito limpo e uma motivação pacífica. Andava entre as ruínas deixadas pela guerra
buscando um objetivo justo, impedir um ataque falho e salvar seu irmão. Tomado desse espírito, ele parece ter se esquecido da essência da guerra e de como um homem que está em batalha se comporta. O homem não falava a língua deles. Havia sido abatido por um deles. Para ele, pouco importava o que aparentava que os dois estavam fazendo, e Blake devia saber disso, mas seu coração e mente estavam em outro lugar. Por que não o deixou morrer? Essa cena não é uma tentativa de fazer os ingleses parecerem os mocinhos na guerra. Aliás, muito pelo contrário, em nenhum momento o filme parece advogar nesse sentido. Essa cena mostra apenas que a guerra é um lugar complicado. Não podemos culpar o piloto pela morte de Blake, ou Blake por sentir compaixão pelo piloto, já que ambos estão com suas mentes em lugares diferentes. Scofield parece mais ciente de onde está e de quem é, e por isso considera que seria mais sensato simplesmente acabar com a vida e o sofrimento do piloto. A morte de Blake vem com pesar, mas não com surpresa. Percebemos desde o começo, e desde o começo somos preparados para que algo de errado aconteça, ao ouvir várias vezes que aquilo é uma missão suicida. Blake, que queria salvar seu irmão da morte pelas mãos do inimigo, morre justamente pelas mãos do inimigo, ao tentar salvá-lo da morte causada por um de seus aliados. Não se pode salvar todos da guerra, não quando a guerra é total. Scofield, tomado de profunda comoção, adota para si a missão de seu amigo. Poucos segundos depois que ele faleceu, aliados surgem e lhe ajudam a prosseguir. Ao chegar em uma cidade, pelo fim da tarde, começa a ser alvejado por um atirador em algum prédio. Consegue rastreá-lo, alcançá-lo e matá-lo, mas é atingido no processo. Aí o filme tem seu primeiro corte. Scofield desmaia e acorda apenas pela noite, e com sua consciência voltamos ao plano sequência. A cidade está tomada de alemães, e para se esconder deles, se refugia no porão de uma casa. Lá temos a segunda cena marcante. Scofield encontra uma jovem que cuida de um recém-nascido. A jovem não é mãe, a bebê não é filha, e o filme faz questão de marcar este fato. O faz para nos mostrar algumas coisas. Mostrar que o amor ainda existe e sobrevive às bombas e à destruição, e que naquelas duas sem nome, mulheres jovens, símbolos de fertilidade, reside nelas, escondidas do caos, uma esperança. Quando Scofield começa a falar com a criança, ela parece se acalmar, e a jovem francesa o incentiva a continuar falando. Ele então recita The Jumblies, poema de Edward Lear, que fala sobre pequenas criaturinhas que saem privilegiar em uma peneira, e ainda assim elas vão longe e chegam onde ninguém jamais chegou. A francesa então lhe pergunta sobre alimento, e ele começa a tirar de sua mochila latas e latas de alimento, no que a moça lhe diz com pesar: Elle ne peut pas manger ça. Elle a besoin de lait. Ela não pode comer isso. Ela precisa de leite. Scofield então lhe entrega aquele leite que havia pego na casa onde seu amigo havia morrido. Tal cena simboliza como o mundo da vida se afasta desse mundo da morte. Uma criaturinha indefesa e sem máculas que aquela criança de colo jamais poderia se mesclar com tal atrocidade que é a comida enlatada. Ela precisa de vida, de leite, de algo que a leve para longe de todo aquele caos. Mas esse pequeno momento acaba e Scofield precisa partir para chegar ainda cedo na trincheira amiga. A francesa suplica para que ele fique, mas não há tempo. Ele sai do porão e tenta se esgueirar por entre as ruínas da cidade, evitando encontrar um alemão, mas falha e precisa fugir desesperadamente, até que se arremessa em um rio que o arrasta, até que ele chega numa parte mais calma, na qual há flores de cerejeira, que repousam sobre a linha d'água. Por entre um amontoado de corpos que se acumulam à margem, Scofield sai do rio. Ele anda até encontrar um grupo de soldados que ouvem uma música, The Wayfaring Stranger, o estranho viajante, cuja letra fala sobre um estranho viajante que retorna para casa. A cena é maravilhosa, e acho necessário colocar aqui como ela é descrita dentro do roteiro. Scofield stops on the edge of the clearing,
unsettled by the world before him, unsure if these men are living or dead, if he's one of these ghosts. Scofield para na beirada da clareira, desconcertado com o mundo à sua frente, incerto se aqueles homens estão vivos ou mortos, se ele é um daqueles fantasmas. A cena poderia ser o fim do filme, calma, pacata, assustadora, mas quando a música termina, ele descobre que conseguiu, que chegou ao 2º Batalhão. Ele se levanta e corre como um louco em busca do Coronel Mackenzie. E logo que a primeira leva de homens já havia saído em direção à morte certa, ele consegue encontrá-lo. Relutante, Mackenzie lê a carta e cancela o ataque. Scofield, então, sai em busca do irmão de Blake. E ao encontrá-lo, temos a última cena que acho que tem grande peso. A cena em que Scofield encontra Joseph Blake. Joseph, ao saber da morte de seu irmão, contém as lágrimas e se limita a dizer: "Fico feliz que ele tenha morrido ao seu lado." É uma cena interessante, uma reação interessante. Acostumado com filmes mais exagerados e emotivos, esperava uma reação menos contida, mas acho que o filme acerta demais em nos mostrar essa forma de agir. Uma certa aceitação da morte, talvez apenas uma aparente aceitação, para que a guerra se sustente. Como poderia uma guerra se prolongar se chorássemos por cada um que morre? Por fim, o filme nos dá a impressão de que Scofield volta para a sombra da mesma árvore do início, mas agora só e com saudades de casa e eternamente marcado pela aventura que viveu. E afinal, 1917 é bom? Não é fácil classificar ou fazer uma análise deste filme. Vi ele 2 vezes e pretendo revê-lo várias outras. Sua fotografia é muito bela. Nos carregar por entre um período e um local tão desolador da história como foram as zonas entre as trincheiras é algo sublime. O filme gera uma experiência única por todas as razões ditas e o fato de parecer não ter cortes é igualmente sensacional. Mesmo sutilmente, o filme levanta várias questões. Algumas cenas específicas são especialmente tocantes e podem nos mergulhar em reflexões variadas. Apenas assistindo para entender.